Olá, meu amigo, minha amiga, José aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E eu quero já pedir para você dar o seu certinho, comentar e compartilhar. Aliás, tem um vídeo que está começando a bombar aqui no canal, e felizmente são os bolsonarentos. Eu gosto tanto deles, porque eles dizem um monte de asneira, mas eles ajudam a elevar o vídeo, coisa que vocês não fazem. Parece que tem preguiça de dar um certinho, parece que tem preguiça de botar um coraçãozinho, uma mãozinha aposta, um aplausozinho, um símbolozinho, um valeu, legal, e não comentam, e não compartilham. Então, a verdade é uma só. Isso faz com que essa extrema-direita escrota, nojenta, horrorosa, continue aí se achando e querendo pregar uma teocracia. Nós estamos nos encaminhando para uma teocracia. Eles falam muito de liberdade de expressão, mas se deixar o Estado Islâmico é o que eles querem fazer, onde só a opinião deles vale, onde só o que eles pregam é que vale. E vocês estão tudo aí, parece que assistindo, né? Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florando América. E aí, qual é que é? No ano de eleição, que está difícil, as coisas acontecendo. Então, a grande verdade é essa. Nós temos que partir. Eu faço esses conteúdos para levar o conhecimento, eu faço esses conteúdos para que você possa abrir a mente. Porque por trás do que está acontecendo tem a tal da teologia da prosperidade, que começou lá nos idos dos anos 90 com o Pedir Mais Cedo, que hoje é bilionário, que já era para ter sido barrado, preso, e até outras igrejas, por charlatanismo, mas eles não fazem isso. Então, a grande verdade é que essa gente foi criando isso, onde este livro aqui, este aqui, que eu acredito, de capa a capa, ele não é usado. Aliás, ele é usado, sim, de forma seletiva, texto seletivo. O Bozo, por exemplo, aprendeu sobre João 8,32, mas não aprendeu sobre João, não quiser ensinar para ele, sobre João 8,34, que fala sobre a mentira, que o mentiroso se assemelha ao Satanás. E aí nós temos o Flávio Bolsonaro, que eu nunca tive notícia dele entrar numa igreja, lá atrás, quando o Papa era presidente, nem nesse ínter do Lula presidente, mas de repente, baixou uma coisa nele e ele foi se batizar no Jordão. E aí nós temos uma igreja universal, a exemplo, que criou partidos republicanos. Nós temos a tal de bancada evangélica. E para piorar, e compartilha esse vídeo, pode dizer para os fãs evangélicos pobres, que 90% é pobre, que eles votam contra os seus próprios fiéis. Agora os caras querem, inclusive, isenção de imposto para comprar jatinho. Jesus precisa de jatinho para fazer o ministério? Então, são os absurdos que estão acontecendo. Então, essa teologia que eu já fiz, se você não assistiu, agora não está aqui a capa, vai lá assistir a cartilha da mulher, o absurdo que é, assiste que está aí no canal, está aí nos vídeos, é só você pesquisar, é muito importante. Porque nós precisamos desses argumentos para alertar as pessoas do buraco que elas estão se metendo, e o Jair Messias Bolsonaro, que acabou sendo regado, elevado a um mito, ao ser espiritual, enviado por Deus, que foi plantado por essas igrejas progressistas, além de uma direita sórdida, vagabunda sem vergonha, que aproveitou a Lava Jato canalha, cretina, escrota, nojenta, que colocou o país no estado que colocou, conduzida pelo senhor Sérgio Moro e o senhor Dallagnol, que já era para estar na cadeia. Nasceu esse cidadão, que ninguém sabia que era Jair Messias Bolsonaro, a não ser o Rio de Janeiro. Um miliciano ladrão sem vergonha, lá, tudo que não presta aquele corpinho, naquela família dele. E ainda tem gente que ainda vota nesses canalhas. Mas eu trouxe um conteúdo aqui de uma pessoa que eu já trouxe aqui novamente para falar sobre o cristofascismo. Mas antes, eu quero convidar você, vou estar com você, a me apoiar, a dar um pulo na Hotmart para adquirir o meu livro, Encontro Motivacional com Jesus, que está com preço maravilhoso, condições maravilhosas, e você pode ajudar esse canal. Aliás, você ajuda esse canal quando você assiste o conteúdo completo, você ajuda esse canal quando você dá o certinho, você ajuda esse canal quando você comenta, você ajuda esse canal quando você compartilha, tá certo? Então, só para lembrar, eu falei no final do vídeo hoje, mas hoje foi o meu aniversário. Deixa um comentário me desejando feliz aniversário, que eu vou ficar feliz da vida, tá bom?
Estou assim, falando nesse tom, mas vocês sabem que eu amo vocês. E eu agradeço por você estar aqui comigo. Você que é fiel, você que está sempre, todo santo dia, toda santa noite, toda santa manhã, hora que você assiste o vídeo, aqui assistindo, prestigiando e ajudando o canal a crescer. Me ajuda a chegar nas 3.000 horas que eu preciso, é isso que eu te peço, tá bom? Então vamos assistir o conteúdo dessa moça aqui, porque é muito relevante o que ela vai dizer. É muito relevante e eu vou passar uma bola para ela. Então vamos nessa, assiste aí. No Brasil, muita gente acha que eu estou exagerando. Ainda tratam esse movimento que é crescente como se fosse alguns pastores radicais, alguns pastores fundamentalistas, alguns religiosos extremistas. Mas eu tenho batido muito nessa tecla aqui e vou continuar batendo até vocês entenderem. O problema está exatamente na estrutura, o problema está na Bíblia. Deixa eu te explicar. Cristofascismo significa a fusão entre fundamentalismo religioso, autoritarismo político e controle moral da sociedade. É quando a fé deixa de ser uma experiência individual e vira um projeto de poder. Esse termo foi cunhado pela teóloga alemã Dorothy Solé nos anos 70 para descrever o uso de Deus como ferramenta de dominação e legitimação da violência política. Aqui no Brasil, isso não começou com o Bolsonaro, não. Bolsonaro foi a consequência e não a origem do cristofascismo aqui. Eles vêm avançando há décadas, principalmente a partir dos anos 70 e 80, com a expansão do neopentecostalismo e da chamada teologia de domínio. Basicamente, é quando os líderes religiosos deixam de pregar sobre converter as pessoas e passam a pregar a conquista da sociedade para Cristo. E isso significa influenciar as escolas, a política, o judiciário, a mídia, o comportamento sexual, a família e até a política econômica. A ideia deles é dominar o Estado institucionalmente. A própria ideia dominionista defende a submissão da vida pública a uma interpretação cristã da lei bíblica. E é por isso que o discurso deles é sempre o mesmo. Eles falam sobre família tradicional, guerra contra a ideologia, combate ao inimigo, defesa dos valores cristãos. Primeiro, eles dizem que as feministas ameaçam a família. Depois, que pessoas LGBTs são perigo para as crianças. Eles demonizam os professores, negam a ciência e, por fim, desumanizam qualquer oposição, transformando-os em inimigos a serem combatidos. Literalmente. Eles transformam a política numa guerra santa. E então, nasce o líder messiânico. Não importa se ele mente, rouba, flerta com golpe ou se ele é um pedófilo. Se ele for visto como escolhido de Deus, ele ganha imunidade moral. Foi exatamente isso que aconteceu com Bolsonaro. Ele foi transformado num ungido de Deus. Ele tinha um perfil perfeito para combater o que eles chamavam de inimigos. Ele era patriarcal, agressivo, anti-intelectual, anti-ciência, punitivista, moralista e inimigo declarado das minorias. O neopentecostalismo ajudou isso como uma máquina de comunicação gigantesca. Televisão, rádio, editoras, redes sociais e igrejas se tornaram centros de produção de identidade política. E grande parte dessa teologia de guerra moral, de prosperidade, de domínio institucional veio da direita cristã norte-americana, principalmente ali com a reação contra a teologia da libertação e contra qualquer cristianismo ligado à justiça social. O objetivo deles era substituir um cristianismo de emancipação por um cristianismo de obediência, culpa e anticomunista. Cristofascismo é uma descrição política. Enquanto o Brasil continuar tratando isso como exagero ou radicalismo, essa máquina continua crescendo cada vez mais. Desperta! Eu quero saber se eu preciso dizer mais alguma coisa. Eu posso terminar por aqui? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Mas eu quero lembrar para você, não esquecer que ainda vou fazer um vídeo, vou lembrar isso com frequência para você, está armazenado na cachola. Quem vai perseguir a igreja não é a esquerda, é a extrema-direita. Então é importante que você divulgue esse conteúdo. É importante que você leve fúria bolha para aquele teu parente lá que é evangélico, para aquela tua parente, para aquele teu primo, que é teu amigo, que é bolsonarista, que está dentro dessas igrejas, seja ela qual for, da teologia da prosperidade. Estão sendo enganados. Eu só discordo dela de uma coisa, a questão da Bíblia. A Bíblia não está errada. A Bíblia está correta. Eles é que distorcem a palavra de Deus. Essa que é a grande verdade. E essas pessoas também não têm nenhum interesse em estudar e acabam se deixando levar pela balela que eles traduzem pela sua boca. Como eu disse, a maioria dos evangélicos, 90%, é pobre. E aí eles dependem do Bolsa Família, de todos os programas do governo, mas podem votar em favor do Bolsonaro. Está tendo uma queda agora por causa desse escândalo do Banco Master, mas ainda é muito pouco. Então a gente precisa se mobilizar. Então, minha gente, está dado o recado, é isso que eu tinha para dizer por hoje. Vou ficando por aqui, deixando aquela nossa logo maravilhosa,
rebentando correntes, libertando vozes para o nosso campo, dizendo que aqui é a verdade, a voz libertadora, a verdade bem quem doer. E como eu sempre digo no final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, e que Ele assim permita, e dando um tchauzinho para você, deixando um beijo no seu coração, e dando aquele tchauzinho, e fui. Não fui. Vamos de novo? Fui. Parece que eu não quero sair daqui hoje. De novo, fui. Meu Deus. Fui.